vai investir 5 milhões de reais para fortalecer iniciativas esportivas em todo o Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. É o novo edital de patrocínios da Itaipu. Prepare seu projeto. As inscrições vão de 9 de junho a 18 de julho. Apoio de até 35 mil reais para ações de abrangência municipal e estadual e até 75 mil reais para nacional e internacional. Acesse itaipu.gov.br e saiba como participar. Itaipu, mais que energia para o esporte. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você está no prefixo da diferença. ZYM 294, 94,5 MHz. Uma emissora da Funpar. Fique agora com Total Esporte. Chegue mais perto, mais perto. Aqui é diversidade, com Saul Durval, na UniFM. Oi, Curitiba! Estamos aqui novamente, 18 horas e 1 minuto na Cidade Sorriso. Curitiba é assim, uma cidade maravilhosa, é a cidade Sorriso, do calor e do frio, faz 4 estações num dia só, você que está no aplicativo fora de Curitiba. E aliás, você está na companhia da 94.5, a UniFM, a rádio que faz diferença, e no programa Total Esporte. Vem com o Saul, vem com o Saul, vem com o Saul Dorval. Obrigado pela audiência. A audiência é que nem Papaléguas, assim, tipo Papaléguas, estamos disparando assim, ó. Pum! A realidade do rádio esportivo mudou em Curitiba, hein? Além das webs, das rádios webs, tem a nossa 94.5, um novo linguajar, postura de rádio jornalismo. Aí o público tem para todo mundo e o sol nasceu quente para todo mundo quando aparece também, tem isso. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Ângela Márcia Ferreira. Ângela Ferreira, a Márcia ficou em casa. Boa noite, Saul. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Estamos mais uma vez aqui, né? E vamos falar aí do Curitiba, do Atlético e de alguma coisa a mais. Desculpa, até me acostumar com a Ângela Ferreira vai demorar um pouquinho. Ainda com a minha dislexia, então aí, mano. Eu vou escrever aqui, ó, assim, ó. Escreve e coloca aqui, Ângela Ferreira. Dimas Rodrigues, boa tarde. Sabe quem é que tá aqui do lado, Dimas? Ângela Ferreira e convidado, Saul. Convidado. Eu sei quem que é. Mas vou deixar você apresentar. O cara do amendoim, de crônicas, Curitiba em crônicas e tudo mais, hein? Boa noite, viu, Dimas? Boa noite, Christian Grassi, bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Talvez não seja só um convite, os ouvintes e a concorrência estão de orelha em pé. O que será que os caras estão aprontando, né? Já botaram a mulherada para falar e ocupar espaço. E dessa vez, hein? Acho que nós vamos fazer uma peripécia de novo para aí, hein, Dimas? Novidade em tudo, né? Eu estou aqui com o jornalista Lucas de Grassi. Eu ia falar... Deixei minha Fórmula 1 lá embaixo. Isso. O jornalista é Lucas de Grassi. Conheço ele há muitos anos, né? Só não vamos falar a nossa idade, né? Foi nosso repórter em outra equipe esportiva. Tinha mais profissionais ali, que alguns não faz muitos anos que eu não vejo também, né? E é uma satisfação enorme, viu? Christian, o Lucas de Graça é o outro, né? Por isso de Graça, né? Vai no de Graça, porque o Lucas, como diz, Lucas deixou... de Graça é o outro. O Christian é que tá conosco, né? Por isso que ele disse que deixou a Fórmula 1 dele lá embaixo, né? Automobilismo. Memórias. E acontece o seguinte, é um dos principais jornalistas esportivos, não é? E ele foi para um caminho interessante que é o canal de YouTube. Mas também ele é especialista nessa questão de futebol, né? Porque tem alguns anos de jornalismo, além de ser professor, né, de letras, da aula, né? Agora nós estamos ferrados, viu, Dimas? Eu e você também, a equipe inteira, 2 professores de letras aqui, a Ângela Ferreira, acertei, a Ângela Ferreira e o Christian de Grassi, né? Mas é um dos principais jornalistas, né? Ele é daquele jornalista que a gente vive falando aqui, né? Que é de uma partilheira diferente, lá em cima, né? Que tem
uma dissertação toda ela diferente, ocupa espaço, tem postura, enfim, tem opinião muito forte. Isso é importante. Cristian de Graça, seja bem-vindo novamente. É uma satisfação enorme falar com você, dividir o microfone novamente. Nós vamos brigar aqui hoje, né? Mas tudo bem, sabe que a gente sempre briga no campo das ideias, das opiniões, né? Boa noite. Saúl, boa noite todo mundo ligado na UniFM. É um prazer enorme. Sou ouvinte da rádio, sou fã da programação, então estar aqui hoje também é um prazer meu. E agradeço pelos elogios, você puxou muito, falou muito, não é nem metade disso tudo que você falou, mas fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Não, mas é assim, você é um cara, e é um cara do bem, né? Um bom caráter, um cara do bem. Pô, isso é importante. Obrigado. Ei, pra começar o papo do Curitiba, que é primeiro bloco hoje, eu vou lá com o Pablo Martínez, com a manchete do Curitiba, lá no Alto da Glória. Entrevista coletiva do volante / zagueiro Saudades, Jaci e né? também punição para a principal torcida organizada do Curitiba você confere aqui, no programa Total Esportes da UniFM. Pra você ver como é que vai estar o jogo no sábado, né? Cristian de Graça, o que você acha desse time do Curitiba? E a segunda pergunta, e o Moser é treinador por Curitiba? Vamos lá, treinador de primeira linha. Porque eu vi esses dias aí, você... Eu bato bastante nele. 2 meses atrás no teu Curitibas em Crônicas, na internet, no teu canal no YouTube, você dizia que o Moser não era treinador pro Curitiba. O que mudou? Mudou as vitórias, né? Mudou os resultados, né? O futebol é feito de resultado, né, Saúl? Você vê o Mozart quando foi contratado ano passado, a gente já falava, né? Olha, ele é um Jorginho melhorado, ele tem os mesmos pensamentos, digamos assim, não retranqueiro, que seria maldade, né? Mas de postura mais defensiva, né? O time dele no Brasileiro do ano passado teve a melhor defesa, teve uma campanha extraordinária com um time de um investimento bem baixo. Então a gente sabia que no Curitiba ele teria essa mesma postura. E a mim não agrada esse tipo de futebol dele, né? Ele teve o Paranaense, que foi muito ruim. Ele teve a Copa do Brasil, que foi um acidente de qualquer forma, mas prejudicou muito o trabalho dele. E o Curitiba não joga aquele futebol que a torcida espera. Ele tem os resultados que a torcida espera. E aí, você não tem como contestar. O cara vem de 9 jogos de invencibilidade, tem a melhor defesa, tem uma das melhores médias, a melhor média de público, né? Tá ali com o Remo disputando, ganhou o Atletiba e agora ele tem paz para trabalhar. Tem um elenco qualificado que ele pediu e montou, as coisas estão favoráveis a ele. Falta um pouquinho, um ajuste, não que os jogadores do ataque do Curitiba sejam ruins, falta aquele ajuste no esquema tático para esses jogadores poder render mais. E daí o Curitiba pode até fazer uma campanha que sobre. Daí ninguém vai criticar o Mozart. Daí o Mozart vira o coach, o manager, o professor, o mister, o seu Mozart. Ele é ótimo. Mas enquanto isso, porque também se ele der uma vacilada, a gente... Né? É isso mesmo, eu concordo, assim, e realmente o Curitiba ele está tendo resultado, né? Eu analiso ele como, de uma certa forma, cadenciado, ele precisava, né? Eu até falei nessa semana mesmo que ele poderia ser um pouco mais audacioso, porque tem jogadores, tem elenco, o ataque do Curitiba é muito bom, porém falta essa transição, como você trouxe agora, esse esquema tático diferenciado que possa trazer que eles se alinhem, porque não rende, né, a distribuição do Curitiba na frente. Tá com uma zaga, tem uma postura, ele se tranca ali, como quem diz, pode levar paulada, pode levar blindada, leva uma blitz e o gol não sai, não leva, né? Considerando o Murisco lá, um paredão e mais a zaga bem fechadinha ali, ele tá fazendo dele, né? Como por uma bola, mas eu vejo que o Curitiba tem um elenco, depois que trouxe, para fazer isso também, de concluir em gols, né? Não lá no final de conseguir um gol no apagar das luzes, ainda sair com uma vitória. Isso para mim chama-se até num certo ponto sorte. Sorte de campeão, né? Sorte de campeão. Então, eu também acho, viu? Né? Mas ele pode ser, porque tem time para isso, tem time para poder jogar e arrematar assim mais, apesar da Série B ser esse time bem fechado, que é aquele futebol tira a bola, que eu não quero, né? Ele tem jogadores para fazer estratégia e tecnicamente
fazer aquele pai bola que eu digo, aquelas transições e chegar na cara do gol e fazer o resultado. Viu só? Não é à toa que foi para a seleção brasileira, né, meu irmão? Se liga na parada, se liga, né? E olha, o Luan Soares ontem trouxe uma matéria do Atlético, ele cobre o Atlético, e o Odair na coletiva de imprensa para o Luan Soares disse que tem times que jogam por uma bola, provocando o rival, claramente, porque o Curitiba jogou o Atlético por uma bola. O próprio Goiás jogou assim contra o Atlético, né? Exatamente. E eu fico pensando assim, mas o cara, ele, Odair, falando isso, me tira os tubos, porque o cara sempre jogou por uma bola nos times por onde ele passou, não é? Tá dando certo? Continua. Eu acho que o Moza sempre foi treinador pro Curitiba e vou dizer por quê. Porque ele é do Curitiba, jogou no Curitiba, sabe o que é o Curitiba Futebol Clube e compreende a torcida do Curitiba, que é uma nação, é gigante a torcida do Curitiba. Então ele sabe quando ele for jogador o que a torcida falava. Cai na pele. Então ele deve estar transferido pro jogador e só a torcida tá lá. E essa torcida tem que ser respeitada. E esse time, pela história dele, que, aliás, a Universidade Federal do Paraná, ela está fazendo um trabalho com o Curitiba para guardar toda a história do Curitiba, não é? Que isso é extremamente importante para o futuro do clube e também para o passado daqueles que fizeram a história dentro do Alto da Glória. E aí ele... trouxe alguns elementos para o Curitiba que estava em baixa. Né, como o Reginaldo Nascimento, que é o capitão histórico dentro do Curitiba. O jogador olha pro capitão, olha pro Reginaldo Nascimento e fala, pô, esse cara jogou aqui, capitão, é responsável, foi campeão pelo Curitiba. Então isso é muito importante, por isso que nesses aspectos, eu acho que o Moza sempre foi treinador para o Curitiba. O outro segundo aspecto, no meu compreender, é que ele tem experiência de Série B. Né, tanto no Atlético Goianiense como no Mirassol. E aí com o Mirassol o trabalho dele rendeu e subiu para a primeira divisão. E o Mirassol faz um belo papel na primeira divisão nesse momento. Agora, no Mirassol é o mesmo estilo quase de jogo que no Curitiba. Só que no Curitiba ele se obriga um pouco, né, a sair. E eu falava com a Ângela Márcia e com o Dimas Rodrigues, porque na partida, por exemplo, do Avaí e do Cuiabá, ele se soltou. Né? Ele colocou as linhas do Curitiba à frente. Ele, dentro de casa, ele jogava com as linhas baixas. Era inadmissível isso, né? Mas eu acho que as vozes, né, do Curitiba, daquela história que ele olhava quando ele jogava, perdia o gol. Mas também ele batia muito quando jogador, né? E a torcida xingava e tal. Eu acho que ele fez uma reflexão e disse o seguinte, não, eu vou arriscar aqui, porque o meu elenco é bom. Mas eu também... Acho, não tenho certeza que ele só tomou essa atitude de colocar as linhas à frente, dentro de casa, porque a obrigação que você está jogando em casa é a obrigação de jogar para cima. Porque também a janela foi bacana para ele, né? Ele trouxe quem ele quis para montar o time dele, como você acabou de falar. Então isso é muito importante. Concorda, Dimas? Entendo que a linha de trabalho do Moza, né, a gente sempre falava isso, né, alertava o torcedor coxa branca que não espere, né, um futebol aí vistoso, né, de bolas aí, jogadas bem trabalhadas, né, o negócio é o pragmatismo mesmo, é aquele jogo ali bem desenhado, buscando realmente a objetividade, bola parada, né, não tem, até as próprias peças que a gente esperava individualmente que fossem funcionar, nem sempre funcionaram. O caso do Lucas Onier, né, o Josué, que a gente sabe o quão talentoso ele é, né, mas assim, veja aí quantos gols o Josué fez, poucos, né? Então, o importante é que o coletivo do Curitiba funciona bem. A zaga definida aí em pouco tempo, o Moza ajeitou a zaga depois aí dos tropeços de um paranense na Copa do Brasil, ajeitou a zaga aí. E aí você já sai em vantagem, né, em relação aos outros adversários, que ficam aí nessas oscilações, né, de campanha. Não, o Curitiba conseguiu ajustar e aí foi aos poucos encontrando o melhor sistema ofensivo, né, buscando aí atacantes aí no mercado, né, e está ajustando. Eu acho que o Curitiba está no caminho certo e todo o mérito aí vem do Moza, que conforme trouxe o Christian, ele que escolheu essas peças para montar o coxa. Então não tem como contestar, a gente vai vir sempre. O torcedor
é passional, né? O torcedor vai querer sempre ver o melhor, né? As jogadas, né, mais trabalhadas. Eu acho que falta jogada ensaiada no Curitiba, né? Eu acho que falta essa bola trabalhada, né? As tabelas aí envolventes. Isso eu sei que falta. Mas, conforme eu disse na semana passada, o Curitiba tem um elenco, tem mais que 11 titulares, muitos times têm 11, aí começa a mudar ali e já começa a cair. E o Curitiba tem mais que 11 titulares e tem aí um desempenho que não oscila tanto em relação aos jogos em casa e fora, e está tendo a sorte de campeão realmente, que a gente espera que feche o primeiro turno na liderança, né, com folga, e que consiga fazer uma campanha aí bem segura para se manter no G4 até o fim. É isso mesmo, Cristiano? É isso aí. Só tem um detalhezinho, só. Ano passado, o time do Mozart subiu na última rodada, né? E graças a um tropeço absurdo dos adversários, né? Então, todo esse respaldo, tudo que ele montou, todo o pragmatismo dele que deu certo... O Novo Horizontino, né? Foi chancelado com muita sorte na última rodada. Ele poderia ter ficado de fora, ia ser a quinta vez que bateu na trave e ia estar tudo normal. Ele estaria lá treinando outro time e qualquer coisa assim. Então, o meu medo do Curitiba jogar dessa postura, às vezes jogando apenas por uma bola, é que pode, de repente, não dar certo. E, de repente, precisar de saldo. De repente, vai ter tropeços. O time não vai continuar invicto. Será que vai fazer repetir lá o feito de 2011, o mais vitorioso da Série B agora? É difícil. Pelo estilo de jogo é difícil. Então, o meu medo justamente é esse, né? Chega na hora lá, dá um tropeço, faltou pouquinho, puxa vida. Então, deixou de buscar aquele jogo, ou deixou de buscar aquela vitória, poderia ser mais ousado. Daí, fazendo um contrassenso, né? No jogo passado, ele entrou com um time que me surpreendeu, acho que surpreendeu muita gente, que ele colocou o Clayton, colocou o Yuri Castilho, ele colocou apenas um volante, né? Que seria o Alisson e tal. Vai pra cima, né? Audacioso, tal. O que aconteceu? Tomou um sufoco, não conseguiu jogar e não perdeu, graças ao São Morisco, né? Muita sorte também, graças ao VAR também, porque se não tem VAR, o Curitiba não tinha vencido. O gol, o cara ia ter dado lá pro Herculano, já 1 minuto e meio. Tinha batido a bola da mão. Né? São detalhezinhos que, como eu falei, sorte de campeão, as coisas estão dando certo. Eu acho que ele merece... Você acha que é sorte de campeão ou competência? Eu não acredito em sorte, eu acredito em competência. Mas tem alguns lances ali que né? Tem alguns Trisca na trave. Não, esse último... Bate do pé, não entra. Esse com o CRB, olha, o Curitiba saiu com a vitória ali por, digamos, muita sorte, para não dizer que é milagre, porque... era um jogo que o CRB merecia totalmente a vitória, né? Então, é como que diz, depois ele tentou arrumar, mas ele quando entra, é como eu falo, o Felipe Machado faz a falta ali, né? Aí quando ele entrou com o Alisson, realmente, né, como que vai se colocar, né? Já que vai para frente, mas eles... E tem o segundo turno inteiro. E falar em segundo turno inteiro, vamos no boletim do Pablo Martins, lá do Couto Pereira. Chega mais, irmão. Boa noite a você que nos acompanha aqui no programa Total Esportes da UniFM. Saiu hoje uma notícia sobre uma punição para a principal torcida organizada do Curitiba, a Império Alviverde. Isso por conta de uma faixa, de um bandeirão que foi estendido no clássico contra o Atlético Paranaense lá em janeiro. Bandeirão que provocava o rival em relação ao rebaixamento. E por isso, então, a torcida está proibida de entrar com fardamento, ou seja, roupas que façam menção ao nome da torcida organizada e também com qualquer instrumento que tenha o logotipo ou qualquer outra coisa sobre o nome da torcida organizada por 6 meses. Ou seja, até o final do ano, a torcida do Curitiba não vai poder entrar com seu nome propriamente dito. Mas isso não chega a ser um grande problema. Isso porque recentemente saiu um vídeo no YouTube mostrando todos os equipamentos da torcida, e eles têm diversos equipamentos sem identificação, ou seja, coisas normais, apenas com as bandeiras do Curitiba, com as cores do Curitiba, justamente para esse tipo de punição. É uma punição que tira o nome da torcida, mas não vai tirar
apoiar os seus integrantes e no final vai estar todo mundo ali torcendo para o Coritiba. Bom, hoje a gente teve uma entrevista coletiva do zagueiro Jaci e ele comentou bastante sobre seus companheiros. Isso mostra a força do elenco Coxa Branca, que é uma das coisas que mais vem sendo faladas por todo mundo que fala dentro do Coritiba sobre a proximidade do elenco. O elenco tem se tratado como uma família. Bom, a gente escuta então, primeiro de tudo, o Jaci falando sobre Pedro Morisco. Cara, falar do Pedro assim é chover no molhado. Eu já tinha jogado várias vezes contra o Pedro, né? E a gente sempre falava que era muito difícil fazer o gol nele. E agora vendo no dia a dia, cara, dá pra ver o porquê que ele tá tão bem assim. Um cara que trabalha bastante, um cara que se dedica muito. Tão novo, mas tem uma liderança já parece que um cara que joga muito tempo já. E é bacana, cara. Muitas vezes, claro, a gente não é perfeito ali na frente da área ali. Quando passa alguma bola assim, ele tá sempre bem atento e sempre muito bem posicionado para poder fazer grandes defesas. E tô muito feliz de estar jogando do lado dele, porque era um cara que só jogava contra e agora, a meu favor, tá muito bem. Além de Pedro Morisco, Jaci também falou sobre o Maicon. Ele comentou como é fazer uma dupla de zaga com o Maicon e, principalmente, por que tá dando tão certo essa dupla e sobre uma admiração que vem de antes do Coritiba. Citou até um lance do zagueiro Maicon quando jogava no São Paulo ainda, ou seja, claramente ele admira o Maicon. Então vamos ouvir o que falou Jaci sobre o seu companheiro de zaga, que inclusive tá suspenso na próxima partida. E, cara, fazer dupla de zaga ali com o Maicon, os caras sei que os caras vão me zoar depois, porque toda vez que tem uma coletiva, se os caras perguntam, eu dou muita moral pra ele. Mas pra mim é muito bacana, porque eu disse pra ele uma vez, quando ele tava no São Paulo, ele deu um carrinho ali, jogando contra o rival, e que foi um carrinho que ele tirou a bola de letra e ele conseguiu tirar a bola e conseguir sair jogando, né? E eu lembro que eu comentei com os pessoal também, eu falei, caraca, cara, o cara jogou muito tempo no Porto, Galatasaray, que bacana, assim, poder ver ele pessoalmente, assim, e depois poder estar no dia a dia com ele e ver que ele é uma pessoa muito do bem, assim, uma pessoa que gosta de ajudar, muito competitivo. Às vezes até eu brigo com ele, tem que parar de ser competitivo assim, cara, mas não, eu cheguei assim, tal. Então, é muito bacana fazer uma dupla de zaga com ele, não só com ele, mas com vários jogadores experientes, né, tipo o próprio Machado, o próprio Josué, o próprio Bruno, o próprio Zeca. Então, para mim é muito legal assim de estar num elenco tão bacana, tão bom de trabalhar e de estar evoluindo no dia a dia. E para finalizar minha participação, vou falar primeiro sobre Coritiba feminino e depois eu vou falar sobre a provável escalação. Bom, sobre o jogo do Coxa na Copa do Brasil feminina contra a Ferroviária, já era certeza que seria em Curitiba. Curitiba ainda só não tinha confirmado se seria no Couto Pereira ou no CT. E ontem veio a confirmação. Dia 6 de agosto, uma quarta-feira, às 3 horas da tarde, a equipe feminina do Curitiba joga no Couto Pereira de novo. Então vai ser a segunda vez na história que as gurias do Couto vão jogar no Couto. E, portanto, Curitiba vai fazer uma promoção de ingressos até pelo horário, quarta-feira, às 3 horas da tarde. É o horário ruim, mas fazer o quê? A CBF é quem manda e a CBF definiu esse horário. Portanto, Curitiba vai tentar alguma promoção de ingressos para trazer a torcida por perto, para quem sabe bater a Ferroviária, que é um time muito forte, para conseguir uma vaga nas oitavas de final. Bom, sobre a provável escalação do Curitiba, do meio para frente a gente já sabe, mas dessa vez a principal dúvida é na defesa. A gente sabe que a defesa do Curitiba é muito sólida, mas tem um desfalque, o zagueiro Maicon, e portanto com a volta do Bruno Melo, pode ser que o Bruno Melo jogue na zaga, como pode ser que jogue na lateral esquerda. Zeca pode ir para a lateral esquerda com o retorno do Alex Silva, como pode ser que fique o Zeca na lateral direita. Eu fico confuso, né? Então, bom, para deixar mais explicadinho, eu vou deixar com vocês aí meus comentaristas, que são muito competentes. Para finalizar então, para vocês, qual deve ser a linha de zaga do Curitiba para a próxima partida com Thiago Coser, Guilherme Aquino, Bruno Melo, Maicon não, perdão, Jaci, qualquer outra opção? Me contem vocês, para vocês, qual deve ser a linha de zaga titular do Curitiba? Com as informações do Curitiba, repórter Pablo Martins para o programa Total Esportes da UniFM. Aqui é diversidade. 18 horas e 24 minutos, você está na companhia da UniFM da 94.5, do programa Total Esporte. E aqui é Saúl Dorval, vem com Saúl Dorval, meus irmãos. Estamos em todas as plataformas. Lá no meu canal de YouTube, meus amigos, chegam lá, vão lá e me sigam lá. Estou precisando de um canal de YouTubezinho ali, né? Agora no meu Instagram tá bombando, quero bombar mais. Lá no TikTok, então, é uma coisa de loucura, assim, é uma loucura, velho.
Tem o Kawhi. Ah, e semana que vem Spotify, hein? Então, Total Esporte vai estar no Spotify, né? Vem o remix aí, né? Então estamos tranquilos. Esse Pablo Martins é fantástico, né? Bota a gente em fria, assim, né? Boa fria, né? Essa tá fácil. Tá fácil, né? Aquino, né? É o Aquino. Não tem... Se o Mozart não surpreender, é o Aquino, né? Não tem porquê, né? Ele era o titular, o garoto da base, tem um bom futebol. Tava uma boa sequência, né? Acabou se machucando, perdeu a vaga. É natural que agora, com a saída do Maicon, ele retome a posição, né? E também não vai tirar o Bruno Melo da esquerda para puxar e colocar o Jaci mais para a direita, daí mexer demais, né? Não tem necessidade. O Alex está machucado. O Bruno Melo permanece ali, né? Não tem por que mexer também. Porque o Bruno Melo ele joga na zaga, na direita, né? É aquele que o Mozart gosta, né? Ele gosta de atletas que possam fazer mais do que uma função, né? E eu acho que ele vai com o Zeca, o Jaci, o Aquino e o... Mas o problema depois vai ser tirar o Aquino do time, né? Pois é, até assim, o Thiago Kozer entrou quando o Maicon se machucou e entrou muito bem. Não lembro qual foi o jogo, se foi contra o Cuiabá em casa, mas eu também entendo aí que o Aquino deve ser aí o substituto, acho que até natural, né? Porque é uma questão de hierarquia, né? Até para o jogador não perder também a confiança, né? E fica difícil daí eu era titular, agora que abriu a vaga o cara não vai me escalar, né? E perde a mão do elenco, né? Tem tudo isso, tem que ser avaliado. Mas entendo que o Curitiba aí, no sistema defensivo tá bem equilibrado aí, não tem muito, eu acho que não perde qualidade, né? O Maicon a gente sabe, né, que tá bem, né? Tá... É um líder, né? É um líder e um cara aí que tá fazendo uma excelente dupla aí de zaga com o Jaci, e anteriormente também estava jogando bem. Eu acho que pode seguir mesmo com o Aquino, que o Curitiba fica seguro ali defensivamente. O Pablo trouxe a palavra do Jaci sobre a questão do Maicon, né? E também do Pedro Morisco, né? E eu insisto nessa tecla. O Pedro Morisco, para mim, será goleiro titular de seleção brasileira após a Copa de 26, na renovação que deve haver lá na frente posterior, né? Porque é jogador de seleção brasileira, né? Se o Lancelotti vê os lances da Série B do Curitiba, ele convoca imediatamente o Pedro Morisco. O Pedro Morisco é jogador de seleção. A mesma coisa eu acho que vai ser difícil para o Maicon quando o Aquino voltar, porque o Aquino é um zagueiro diferenciado. É um zagueiro que joga futebol como os velhos zagueiros jogavam, como o Luiz Pereira. Eu comparei ele, assim, devido às suas proporções, evidente, com o Luiz Pereira. O cara que mata a bola no peito e sai, e não é apavorado. Toca a bola, sai jogando, tem um bom cabeceio, a impulsão dele é muito, muito forte, é grande, né? Então eu acho o Aquino um jogador assim que dificilmente Curitiba segura por ano que vem aí. É um jogador que, além de identificado com o clube, né? Ele é muito bom também, ele é rápido. Do Couto, né? A diferença dele em estatura para o Maicon é quase nada. O Maicon tem se notabilizado pela bola aérea, né? Tem tirado bem na defesa. O Aquino deu umas titubeadas, digamos assim, quando estava como titular. Teve um lance lá que ele acabou falhando, uma cabeçada, mas ele compensa na velocidade, né? É um jogador bem mais rápido. Olha, uma zaga muito interessante. 2 jogadores, né, altos, né, o Jaci e o Guilherme Aquino. Eu acho que o Curitiba está bem servido ali. Se o Kozer entrar também, não é nenhum espanto, porque também é um jogador que, né, tá no elenco. Ele entrega. Então, eu acho que pela hierarquia, pelo tempo, é do Guilherme. É do Aquino. Porque, e a zaga do Curitiba ela é interessante, porque ela é forte, mas também nós temos que falar do meio de campo, né, Márcia? Ângela. Porque o meio de campo que contém a bola para a zaga não se complicar, né? É diferente do Atlético, né? Que o meio de campo do Atlético é fraco, né? Nesse momento, e aí complica a zaga atleticana. Mas do Curitiba o meio é muito forte, né? Esse poder eu acho que eu não sei a tua opinião, mas a minha opinião, um dos maiores segredos do Curitiba é o seu meio de campo, né? Você tem quebrador de bola e você tem um grande talento, né? É isso que até quando a gente comenta, dependendo de algum jogo, ele possa colocar o Jacir, como é um volante também,
seu Guilherme Aquino, o Aquino, e tem a situação com o próprio Michael, que jogava, e dependendo da situação, o Jacir também joga à frente, né? Então ele está bem distribuído ali. Mas ele tem o Felipe Machado ali que faz esse trabalho de contenção. Ninguém dá nada pro Felipe Machado. Não, né? ele é um cara... Eu não dou nada, não gosto dele, Ele não é um gosto do cara... futebol dele. mas ele é um cara estratégico do qual que o Mozart não faz, não deixa, né? Eu também não falava, pô, não tira, a gente falava, por que não tira esse Felipe Machado? Mas se você... eu peguei analisando, né? Observar, ele tem, estrategicamente, ele tem um lugar sem bola... Ele consegue fechar os espaços. Ele ocupa os espaços sem bola. Para que ele traz o marcador para ele. Isso, então, bom marcador, né? Para que possa mais liberar o Seba, o Josué, né? Então, ele traz ali... O Josué fazia a construção da jogada, né? Construir a jogada, né? Sabe o que eu acho que falta nele? Intensidade. Ele não é aquele volantão que a gente está acostumado lá de morder, de tomar a bola. Né? Ele tipo cerca. o Mozart, O Mozart, né? Ele cerca e quando pega a bola ele tem um passe qualificado. Mas não é aquele jogador que vai morder, vai tirar, vai dar carrinho. Você vê, ele não dá carrinho. Os cartões que ele tomou foi de reclamações. Então é um jogador diferente, ele tem a qualidade. Eu entendo a função dele no Coritiba, no time do Mozart. É que não me agrada o estilo dessa falta de intensidade, falta de morder. O Coritiba é um time que quando tá sem a bola, ele cerca bem. Né? Só que daí acaba... Por que o Morisco faz tantas defesas? Porque a bola acaba sobrando e os caras conseguem criar. Né? Então não é... a zaga é maravilhosa. A zaga tem feito o papel de estirar, de espanar, de dar bicão, né? E sai com qualidade. Mas ainda está sofrendo a pressão dos times adversários. Então eles estão conseguindo. E no meu modo de ver, falta essa intensidade no meio para que roubassem a bola, tomassem ali. E acaba Antes de chegar na zaga. Exatamente. Mas se imagine se o meio de campo fosse fraco, aí o Curitiba é ferrado. Mas é por isso mesmo que eu assim, você falou, ele tá, o meio contém essa bola e o Curitiba tá... Que possa ter essa possibilidade ainda do... Que eu vejo que, como o Jacir jogava no Operário, né? Mais aquele volantão e como você disse, que vai destruir, né? Que vai pegar, pode ser esse cara. De repente, ainda pode ser um futuro time do Coxa, nesse sentido. Eu vejo também essa possibilidade se o Guilherme Aquino voltar bem. Aí faz de Guilherme Aquino e Michael e Jacir no lugar do... Daí ele tira o Bruno. O Felipe Machado. Perdão, ele tirou. Eu acho que ele. Bom, não sei. Mas o Felipe Machado, pois é. Não dá para tirar o Ceballos. Mas quando ele jogou o único jogo que o Jacir jogou de volante, ele entrou no segundo tempo, ele estava fazendo a construção. Ele chegou na área e errou muito. Né? Então, daí você vê o olho do Mozart, tem que elogiar o Mozart, porque ele era volante no Operário, né? Capitão do time e tal. O Mozart chegou e falou, olha, ele é zagueiro também, pode jogar de zagueiro. Eu falei, tá tirando do adversário um volante importante. Chega aqui, ele foi já direto para a zaga. Ele jogou meio tempo de volante, no jogo seguinte ele direto para zagueiro. Já foi, ele já tinha esse olhar. E nesse jogo que o Jacir foi mais à frente, eu fiz a transmissão e eu falei isso, o Jacir ele está errando demais, ele está saindo, que é diferente até que o Felipe Machado consegue ter essa saída mais assertiva. Então, talvez seja isso. O Jacir ele tem essa predominância, mas ele não dá continuidade com mais efetivo. Então, essa técnica dele falta um pouco. Tirou o Jacir do Operário, Ponta Grossa caiu. O Operário Ponta Grossa. Ei, Dimas! Para encerrar o Curitiba, você acha que o pior... Sobe um pouquinho, porque fica meio afônico aqui, ó. Pode levantar isso. É que fica meio... Acho que sou eu que estou mal posicionado aqui. Agora sim. Agora eu voltei. Ei! Fiquei que nem a Márcia em casa. Fica. Hein? Dimas Rodrigues, você acha que o compartimento, o setor do Curitiba mais fraco é o ataque? Sim. Não, se comparado ao sistema defensivo, né? Não passa pano, né, meu irmão? Não tem nem que falar, né? O Curitiba sofrendo aí para encontrar o 9 ideal, o ataque ideal. Teve que contratar peças, porque realmente é um ataque aí de nervos. O Nicolas Careca, né? Que a Ângela Ferreira
sempre destacava a parte tática dela, eu sempre critiquei, porque o atacante tem que fazer gol, o atacante tem que pisar na área, tem que mandar para a rede, e ele taticamente pode funcionar, mas o atacante para mim tem que botar a bola na rede, tem que levar perigo aos adversários. E o De La Torre foi tão aí criticado, e daqui a pouco ele entra, né, ganha confiança aí do moço, faz 2 gols, e os gols dos atacantes começam a sair. Gustavo Coutinho fez gol de pênalti, é bem verdade, né, o De La Torre aí já balançou a rede, então as coisas começaram a se equilibrar nos 3 setores da equipe Coxa Branca, né, e por isso o time cresceu e conseguiu essa série invicta, incrível aí, de 9 jogos de invencibilidade. E eu acho assim, estava desequilibrado sim, ofensivamente era o zagueiro que estava fazendo gol, né? Agora não, agora os atacantes estão balançando as redes também. E acho que o Curitiba mantém essa série, porque se ganhar do Paysandu em casa, porra, tem plenas condições de ganhar do Atlético, não é? E também do Amazonas, né? Que é os dois mais, teoricamente, mais fracos. Né? O Amazonas perdeu ontem também já para o Cuiabá, né? Então... O Atlético meteu 4 fora de casa. Pois Desse que eu falei, desses 3 jogos, por ser fora, eu acho que o mais difícil, em tese, seria o Atlético por esse avanço que ele deu e querendo buscar o... O Paysandu está invicto a 5 jogos, não são 3 vitórias do Claudinei Oliveira e 2 empates. 2 empates, veio Só que ele perde uma peça muito importante. O zagueiro, que é do Curitiba, né? Está emprestado. Fugiu o nome dele. Thalisson Gabriel. Esse tá jogando muito lá. E deve ter aí, então, para a torcida do Coxa pegar bastante no pé, vai jogar o General. Vai estrear como titular provável, né? O Thiago Heleno. Porra, ele vai entrar com sangue nos olhos, o Thiago Heleno. Assim tá perfeito, hein? Tá perfeito. Voltando assim. E no Couto, né? Agora, na sequência, ele pega o Vila Nova e o Chapecoense. Aí são carne de pescoço, né? O Chapecoense e o Vila Nova, né? Mas essa sequência desses 3 jogos de times que estão na zona de rebaixamento é o tal do negócio que engana. Pega o Paysandu, que está em recuperação, o Atlético que vem também em recuperação, o Amazonas, que é o mais fraco, está em último lá, né? E tem aí a marca espetacular que o Morisco pode bater nesse próximo jogo. Se ele já passar 20 minutos, ele entra no top 10 de goleiros com maior tempo de invencibilidade no Curitiba, né? Tem vários do Jairo, acho que são 6 ou 7 do Jairo entre os 10 lá. Se ele ficar esses jogos aí, mais 2 pelo menos, ele vai lá para quinto. Passa até pelo Wilson, né? O repórter. Eu nunca gostei do goleiro Wilson. Eu era fã dele. Eu achei que ele era fraco. Eu acho que ele foi um grande líder do Curitiba. Aquele jogo contra a Chapecoense, que ele leva aquele gol lá em Chapecó, lá do... Pô, eu falei, esse cara entregou o jogo. Mas daí foi um azar. Mas enfim. Vamos faturar então, Fernando Fernandes. Vamos intervalo comercial. Você está na companhia da UniFM na 94.5, Total Esporte. Já voltamos. Você está ouvindo Total Esporte na UniFM. UniFM 6h38. Reviva grandes clássicos do rock. Aqui na UniFM. Dos anos 60 aos anos 90. Você curte o melhor som. Todos os dias, na programação da UniFM. Siga a UniFM no Instagram. É simples, pesquise @UniFM94.5 e fique por dentro dos conteúdos que rolam na melhor de Curitiba. UniFM 94.5. A rádio que faz a diferença. Atenção, amantes do esporte! A Itaipu Binacional vai investir 5 milhões de reais para fortalecer iniciativas esportivas em todo o Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. É o novo edital de patrocínios da Itaipu. Prepare seu projeto. As inscrições vão de 9 de junho a 18 de julho. Apoio de até 35 mil reais para ações de abrangência municipal e estadual e até 75 mil reais para nacional e internacional. Acesse itaipu.gov.br e saiba como participar. Itaipu, mais que energia para o esporte. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
A UniFM 94.5 faz a diferença. Promoções, notícias, entretenimento e muita música boa. Vem com a UniFM 94.5 e vamos juntos fazer a diferença. Você conhece a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Paraná? A FUNPAR é uma instituição de direito privado credenciada a apoiar a UFPR em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, articulando os segmentos acadêmico, empresarial e governamental. A Fundação contribui para a criação dos mais diversos tipos de soluções. FUNPAR, mais de 40 anos de história e legados para a sociedade. Com soluções para a saúde, o trânsito e até fontes de energia renováveis, a ciência nos traz mais para perto do futuro. A FUNPAR, Fundação de Apoio à UFPR, acredita no fomento da ciência para entregar cada vez mais avanços à sociedade. Seguimos apoiando projetos que contribuem com o desenvolvimento. FUNPAR, mais de 40 anos de história e legados para a sociedade. Voltamos com Total Esporte na UniFM. 18 horas mais 41 minutos. Ó, negócio é o seguinte, papo reto aí, Ministério Público. Para de encher o saco, bicho. O negócio é o seguinte, ó. Eu sou a favor das torcidas organizadas. Tanto a Fanático como a Império do meu time, Paraná Clube, e também da Império Alviverde. Todas as vezes que eu acionei as torcidas organizadas, elas vieram junto contra o racismo, localizaram os caras, enfim. E todas as vezes que baixei a ripa nas torcidas para vir juntos, vieram junto. Olha, eu sou a favor. O Ministério Público tem que salvaguardar algumas situações, mas juridicamente, meu irmão, deixa os caras ali bater tambor e tal. Agora, as torcidas organizadas também têm a responsabilidade de tirar os encrenca de dentro das torcidas. Esses que não são torcedores, esses que são bandidos marginais. Aí sim, o próprio presidente da torcida, os amigos, tem que tirar fora das torcidas organizadas. Perfeito? Aí tem um combinado. Um abraço às torcidas organizadas, a Fanáticos, a Império Alviverde e os meus companheiros lá da Fúria Independente. Um abraço à Fúria Independente. Ó, o presidente, semana que vem falar conosco aqui como é que tá o Paraná Clube, o nosso Paranazinho. Eu sou o único jornalista aqui identificado que nem o Christian de Grassi. A Ângela fala se ela quiser. O Dimas também. Agora vamos direto lá, né? Agora com o Luan Soares, vamos fazer aquele giro de 380 graus e vamos para a Arena da Baixada com o Luan Soares. Chega mais, Luan. Dúvida na meta rubro-negra, Micael ou Santos? O que a comissão técnica do Atlético Paranaense pensa sobre isso? Já tem uma definição? Eu te conto isso e muito mais daqui a pouco aqui no programa Total Esportes na UniFM. Você sabe a diferença do Curitiba para o Atlético nesse momento? Torcida rubro-negra. É que o Curitiba mantém a coerência. Quando a torcida foi lá protestar pacificamente, lá na Tricorp, em São Paulo, perfeitamente foi correspondido. Só que o Curitiba manteve treinador, manteve vice-presidente, trocou o necessário, né? Que foi o Lucas de Paula, né? O CEO. O CEO do Curitiba, você via o aspecto dele, o currículo dele. O cara atuou em vários clubes, então, portanto, entende de futebol, aprendeu a entender de futebol. E o cara tem grana, meu irmão, comprou uma parte, 30% da Tricorp. Então, uniu o útil ao agradável. Aí, você vai perguntar, Saúl, mas como é que ficou? Ficou o seguinte, a união do dinheiro com a união da competência, porque entende de futebol, o Curitiba está em primeiro lugar. O que mudou de lá para cá, do ano passado? Quase tudo. O cara trouxe os campeões do Curitiba para dentro do Curitiba, lançou uma nova camisa, a antiga camisa, que foi campeã brasileira, resgatou a história do Coxa e aí manteve o treinador. Quem é que não sabe, aqui ó, eu aposto com qualquer um que o Atlético também sobe com o Curitiba. É uma questão de tempo chegar no G4.
Não podia, na minha opinião, humilde opinião, eu não dispensaria o primeiro treinador, o Barbieri, eu deixaria. Porque era uma questão de fazer liga. Tudo bem, errou aqui, errou ali, mas o Atlético, a direção do Atlético se condicionou à torcida. Tem que respeitar a torcida, tem que valorizar a torcida. E outra, tem que baixar os ingressos lá na Arena da Baixada. Tem que fazer tudo isso. Agora, você não pode ir pelo papo dos outros, né? Como a gente disse. Que nem a minha mãe, minha falecida mãe dizia, meu filho só não vai pela conversa dos outros. É o que o Atlético faz, pô. Não tem coerência. Aí o cara que fala mal que o outro treinador joga por uma bola. Ou daí, joga por uma bola, ou daí... Você jogava por uma bola. Eu acho também o Odair um excelente treinador. Eu gosto dele. E ele tá moderno, ele tá soft, ele tá fitness, ele tá moderno, porque antigamente era duro com as entrevistas com os jornalistas, né? Principalmente lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul baixava a linha ripa em cima do cara. Em São Paulo também. Ele aprendeu. Acho que ele estava nos Emirados Árabes também, que lá não é fácil o negócio, né? Lá é o rei que chega, é o príncipe e dita o negócio. Veio para Curitiba, né? Porra, ele veio para o Atlético Paranaense, que também tem uma torcida que é uma nação, assim como o Curitiba, né? E é com umas condições espetaculares também. É só fazer o time jogar. E na janela agora foi inteligente. Trouxe uns cabras aí, bom de bola. Esse centroavante que ele trouxe, o Viveiros aí, é coisa, pô, joga muito, mas é muito mesmo. Dependendo também do esquema tático que fizeram para ele, né? Mas nós vamos lá, então, com o boletim do Luan Soares. Chega mais, Luan. Um abraço para você que acompanha o programa Total Esportes. Nesta quarta-feira, o Atlético Paranaense segue a sua preparação para o compromisso do próximo sábado contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O Atlético Paranaense que perdeu mais uma posição na tabela de classificação após a vitória de ontem da equipe do Cuiabá, que entrou no G4 da Série B. O Atlético precisa novamente pontuar fora de casa, já que perdeu dentro da arena contra a equipe do Goiás. O técnico Odair Hellmann que sabe que vai ter que mudar a equipe, já que o atacante Luiz Fernando teve lesão constatada na coxa direita e vai parar por um mês fora dos gramados, um problema e tanto para o treinador rubro-negro, já que Luiz Fernando é titular desde o início do ano e também será desfalque na Copa do Brasil. Lembrando, o Speed Mendonça deve ser titular neste jogo. Foi ele que entrou na partida contra o Goiás e entrou muito bem, por sinal. Por isso, o Speed Mendonça deve ser titular ao lado do Allan Kardec. Falando em contratações, jogadores que chegaram, o lateral direito Gaston Benavides falou com a assessoria de imprensa do Atlético Paranaense, ele que foi anunciado ontem pelo Furacão, e fala um pouquinho mais sobre as suas características de jogo e também sobre uma comemoração para uma pessoa especial. Então vamos ouvir o novo lateral direito da equipe rubro-negra. Mi posición siempre fue lateral derecho. También he jugado de central, pero por obligación o por la lesión de un compañero. Me gusta pasar al ataque. Obviamente que lo principal es de los defensores defender, así que siempre priorizo la defensa, pero cuando tengo que pasar al ataque me gusta mucho. ¿Y hablar de tu celebración cuando haces un gol? Bueno, tengo un festejo nuevo que es la M por mi hijo Mateo, así que por él el festejo. Um abraço para você que acompanha o programa Total Esportes, né? Legal, então aí as palavras do Gaston Benavides, o novo lateral direito atleticano, que se comemorar um gol com a camisa rubro-negra, vai fazer uma homenagem ao filho Mateu, fazendo com as mãos a letra M. O novo lateral do Atlético, que também disse que já atuou como zagueiro, mas prefere jogar na sua posição de origem. Como lateral direito, chega ao ataque, já fez gols quando jogava lá na Argentina, então um jogador bem interessante que o Atlético traz para disputar a posição com o Cauã Moraes, que é o lateral da base, titular nas últimas partidas e vai ter essa concorrência grande agora de um lateral argentino.
Vamos falar agora sobre a grande dúvida na equipe do Atlético Paranaense. Quem será o titular no gol na partida contra o Volta Redonda? Santos ou Michael? Segundo as informações que a gente colheu, o Michael vai ser o titular na partida contra o Volta Redonda. O técnico Odair Hellmann, junto com o preparador de goleiros da equipe atleticana, não pretendem mudar a posição, a meta ali como o goleiro que já vem jogando desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar das críticas na partida contra o Goiás, o Michael tem o respaldo da comissão técnica. E aí eu deixo a pergunta para vocês. O Michael deve manter realmente a titularidade no gol atleticano? Ou o Santos, com toda a sua experiência, bagagem, tem que ser o titular nesta nova etapa do Atlético na sequência da Série B? Um grande abraço para todo mundo, um bom programa com as informações do Clube Atlético Paranaense, repórter Luan Soares. Luan, 18 horas e 51 minutos, você está na companhia da 94.5 aqui da UniFM com o programa Total Esportes. Olha, eu gostei do Odair, porque ele tem que manter o Michael. Ele falhou no gol do Goiás, mas se ele bota o Michael na reserva, ele perde todo o vestiário. Tem que dar moral pro jogador. Agora, quem deveria ser o titular era o Santos, mas não nessas condições que ocorrido na última partida. Senão, desmoraliza o jogador é novo, perde incentivo, perde vestiário, porque se fosse o treinador aí, tem muito treinador que faria isso, né? Dimas Rodrigues. Eu acho que eu tenho essa opinião aí que realmente o Michael falhou, sim, isso é evidente, mas ele salvou também o Atlético muitas vezes, né? Então é momento realmente de preservar o jovem goleiro, porque a gente sabe que o Santos é um baita goleiro e está esperando a oportunidade dele. É uma questão de coerência, né? É uma coerência, lógico, tem que ter sensatez. O Atlético não pode crucificar só o goleiro, sabe que está com problemas defensivos desde o início do campeonato, o Odair que conseguiu corrigir aí algumas posições, né? Acertou o time defensivamente, né? Ainda os resultados, ainda que não tenham vindo ainda com uma sequência mais positiva, especialmente com vitórias dentro de casa, ou até tem recuperado os tropeços em casa jogando longe da arena, né? Então, mantém sim o Michael, não vamos fazer terra arrasada por uma falha, e aí dá confiança, e vamos ver a reação dele, se ele for um goleiro seguro, né? Que ele não hesite, né? Na primeira bola que vier, aí sustenta ele na titularidade. Agora, se emocionalmente ele não estiver preparado, vai perceber logo durante o jogo, né? Vai ali, então a zaga também tem que dar confiança, especialmente os mais experientes, né? Léo Pelé, tem que chegar, vai garoto, né? Confiamos em você e tal. Essas conversas aí dos boleiros, né? E a minha opinião é que mantém ele sim no gol, pelo menos no próximo jogo. Para você ter uma ideia, nas redes sociais atleticanas, aí estão descendo a ripa no goleiro, no jovem, querem o Santos. É aquela velha história, né? Se a diretoria, a comissão técnica, aí pela opinião da torcida, tá ferrado, né? Inclusive também tem um abaixo-assinado aí, que tá correndo para tirar o Márcio Lara, que me parece é o vice-presidente do Atlético, enfim. Meus irmãos, abriu a porteira, passa uma boiada, ou não é uma Ferreira? Ângela Márcia Ferreira. Exatamente, o Michael tem que ser mantido, não é dessa forma que a gente já sai mexendo com o jogador. Infelizmente o Michael teve grandes momentos já na Série B, ajudou o Atlético já antes mesmo de cair, ele já foi utilizado na Série A o ano passado. Então acho que o Michael tem que se manter sim, e a oportunidade, se tiver o Santos que retornar, tem que jogar o melhor, né? E a torcida atleticana, como você bem fala, assim, a gente estava lá na transmissão também, logo em seguida ele pegou na bola, já veio vaia para cima dele, e eu acho que não é por aí, né?
falhou, mas também porque se ele falhou, porque também o meio, a defensiva falhou. O cara, né, pegou a bola ali, chutou sem ninguém na sua frente, como se fosse um treino ali. Então foi um erro coletivo ali, que claro, sobrou pro goleiro mesmo, mas ele tem que deixar a oportunidade sim. E se, como o Dimas falou, psicologicamente, se ele tiver essa força, né? Porque vamos ver como que a torcida vai reagir. Que bom que esse jogo é fora, né? Porque daí a torcida, por mais, sabe que os fanáticos estão em todos os lugares, né? Então que deem oportunidade pro garoto. E aí? Você quer minha opinião como jornalista imparcial ou você quer a opinião do cronista do Curitiba em Crônicas? Não, do jornalista imparcial. O jornalista imparcial coloca o Santos. Deixa o Santos, que é mais experiente, o garoto tem que aprender também, que não está num bom momento, vai pro banco e treina mais, né? Cruel, cara, né? Mas é futebol, não dá pra também deixar... Tampar porque se ele passar o pano, né? Porque se ele falhar, né, não foi um frango, mas se ele tiver nova falha e mostrar insegurança, vai prejudicar ele. Daí vai ficar irreversível a situação dele com a torcida. Então dá um tempo pra ele, tem o Santos, que é bem experiente e tal, né? Se fosse o cronista do Curitiba em Crônicas, já fazendo a propaganda do meu canal lá no YouTube, Curitiba em Crônicas, deixa ele jogar, né? O cara tá ali titubeando, tal, vai que toma mais um, gera mais desconforto no Atlético, o Curitiba vai gostar mais. Não, mas daí o Atletiba tá longe, né? No segundo turno ainda. Vai ficando, entendi o que o Cristian falou, vai deixando o Atlético mais para trás, né? Independente do próximo Atletiba, né? Não, mas se ganhar agora no sábado, o Atlético se aproxima do G4 aí. E é uma questão de tempo o Atlético entrar no G4. E com os novos reforços, inclusive do lateral. Alô? Do lateral que veio, que deve ser reserva do Cauã, né? Já veio pensando em fazer gol, né? Homenagear irmão com M, então já tá pensando. Né? Então... O Piá do Caju, pô, nós temos os tá Piá bem, do Couto, não tem o Piá do Caju. Esse menino aí é uma surpresa, o lateral direito do Atlético. Botaram o menino no fogo, o cara matou a bola do peito e foi. Inclusive estreou com um gol, né? Quer dizer, como é que você vai tirar um prata da casa que tá evoluindo? E ele tem o estilo do Renan Lodge, inclusive, né? E tirar assim, para vir o outro jogador, né? Nada contra, né? Inclusive ele estava falando ali que ele é lateral, que joga um pouco avançado, que vai fazer o gol, também, né? Eu ia traduzir, né? O Cauã também. Pera que sim, pera que não, toca lá pelota. Ali é uma competição boa, né? Que precisava de lateral, né? Não tínhamos nesse sentido, agora... eu acho importante vir para compor elenco, né? Isso é importante. Eu não tiraria o lateral. Qual é o prata da casa? Eu não tiraria. Acho que não sai agora, não. Né? Mas eu não sou o treinador. Né? Eu sou o cara que dá o palpite. E tem aquela, né, Sal? Chega jogador novo, técnico pressionado, vai acabar botando o cara para jogar. Agora, na frente precisa, né? Porque o colombiano que veio é muito mais jogador que o senhor de idade, 39 anos. Allan Kardec. O Allan Kardec. Pô, pelo amor de Deus. Ele é um bom jogador, Allan Kardec, mas deu, né? O cara tem que ficar... É uma peça interessante, mas com um estilo de jogo onde ele recebesse a bola dentro da área, né? Que daí ele é mais matador, jogador de área, né? Às vezes a gente acaba acompanhando o Atlético e vê que ele tá vindo buscar a bola também, daí não tem condição. Não tem condições. Não dá. Dimas Rodrigues, boa noite, nós estamos indo embora, falta 2 minutos. Beleza, meu caro... Gostou do Christian de Graça aí? O Christian de Graça é sempre bem-vindo, né? Gostaria de estar aí presencialmente para depois daquela resenha do pós-programa, né? Que aí a conversa vai longe, né? Tem que comprar um frango aí no domingo pra gente conversar aí de novo. Boa noite, Márcia. Um abraço a todos. Boa noite, Dimas. Boa noite, Márcia. Boa noite, Saúl. Só antes de terminar, só para falar que o Brasil fechou agora o intervalo 3-0 em cima da Bolívia pela Copa América aí. Vamos ver se a gente transmite essa Copa América. Boa noite, satisfação. A satisfação é toda minha. Foi um prazer muito legal. Gostei de bater esse papo com vocês aí. É só convidar que a gente volta. Perfeito, meus amigos. Estava na companhia da UniFM da 94.5.
no programa Total Esporte. Total Esporte, vem com o Saul, vem com o Saul. Amanhã estamos de volta às 18 horas. Um beijo no coração de todos. Você estava na companhia de Total Esporte. Chegue mais perto, mais perto. Aqui na UniFM. Você está no prefixo da diferença. ZYM 294, 94,5 MHz. Uma emissora da FUNPAR.